Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem um nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, tudo bom? Então a gente está indo aí para a nossa segunda aula falando sobre os conceitos e os fundamentos e as teorias que incidem sobre a área do design. Então, gente, hoje a nossa ideia é tratar sobre alguns pontos, principalmente voltados à linguagem, à sintaxe visual, né? Então hoje a gente vai falar sobre linha, ponto, forma, espaço, direção, movimento, volume. Então, ou seja, a gente vai dissecar os elementos de um ambiente, né, para a gente tentar pensar como decifrar, como projetar alguma coisa que tenha valor, que possa impactar o nosso cliente, que possa impactar os habitantes daquele espaço, baseado naquilo que o nosso corpo entende primordialmente que são as formas, né? Então, como que elas se configuram, o que elas significam pra gente, quanto delas chamam a nossa atenção ou não. Então, a gente vai ter um momento aí para estar conversando sobre isso e eu espero que vocês gostem. A gente vai fazer então aquela nossa famosa troca de slides, onde o rosto da professora fica apagado por alguns segundos, depois ele volta para a tela, né? Uma coisa fantástica da tecnologia, mas vamos lá, né, gente? A gente está aí na nossa segunda aula e hoje a gente vai falar sobre justamente esses elementos que compõem o design. Esses elementos eles são dispostos e explicados muito bem em dois livros. O primeiro dele é o Gestalt do Objeto e o segundo, que eu gosto muito, que eu recomendo realmente que vocês estudem, né, que vocês busquem, é o livro Sintaxe da Linguagem Visual, que é a da Donis Adonis, que é a que a gente mais conversa, principalmente nessa disciplina. Uso muito até hoje, leio muito ele até hoje, volta e meia preciso retomar algum sentido ali que ficou para trás, que já esqueci, volto para o livro e releio. Então, sempre é um conteúdo que eu acho que vai agregando. Já falei para vocês, vamos ver os vídeos que vocês têm aí como conceituais, vejam também os vídeos do ano passado e vamos acrescentando ao nosso estudo, ao nosso ensino mais desses assuntos aí que sempre é muito positivo. Então, muito bem. Hoje a gente vai começar a compreender esses elementos e o primeiro elemento, o elemento fundamental, da onde se começa toda e qualquer imagem, né, ou relação que nós temos com as imagens, é o ponto. Então, onde que vocês veem um ponto aqui nessa imagem, gente? Percebam que fica claro, por mais que eu tenha um espaço cheio de elementos, que aquele vasinho que nós temos ali no centro, ainda mais porque ele é vermelho, ele é um ponto, né? Um ponto de referência dentro daquele espaço e ele chama muita atenção para si. Então aí a gente tem a primeira característica do ponto. O ponto, ele é, a princípio de tudo, a unidade visual mais simples. É aquela que é irredutivelmente mínima, não dá para cortar um ponto, ele é um pontinho mesmo, tá? Ele é um pontinho de referência, ou até mesmo a gente usa ele como uma expressão, qual é o ponto focal? Para onde que eu vou olhar naquele ambiente? O que vai ser o minimamente interessante daquele espaço? Então esse é o ponto. O ponto em si, né, se você for contar ele como conceito, ele não possui volume, ele não possui área, comprimento ou qualquer dimensão semelhante. Ele acaba não ocupando nenhum espaço, nenhuma área do espaço. Porém, a gente pode utilizar o ponto como um conceito também, né? Então, qual é o ponto focal? Eu posso daí fazer, de repente, a escala, né? Se eu tenho uma escala muito grande, um estádio,
Um jogador de futebol dentro do estádio pode ser só um ponto se eu estiver lá na última ponta da arquibancada. Por quê? Porque a escala é muito grande, né? Então ele se torna uma unidade mínima muito pequenininha, tá? Então a gente aceita ela também. Mas, a princípio de tudo, ele é uma marcação do x e y. Aonde que está no gráfico? Aonde que está esse elemento no quadro visual? Esse é um ponto, ele está aqui. Eu posso utilizar ele para compreender distâncias, né? Ele pode me marcar localização, né? Aonde que fica Maringá? Maringá é um ponto no mapa, né? Então eu consigo marcar exatamente. Mas o início ou o final de Maringá? É o caso da nossa cidade aqui, né? Então, beleza. A Adonis traz pra gente essa citação, eu trago dela, que é muito boa. Então, qualquer ponto tem um alto poder de atração visual sobre o olho. Exista ele de forma natural ou tenha sido colocado para o homem em resposta a um objetivo qualquer. Então, seja para criar um foco dentro de uma sala, seja para criar um elemento centralizante, um elemento que se dá destaque naquele espaço, o ponto, ele atrai. Não tem como, gente. Um ponto deslocado também atrai os nossos olhos, também chama a nossa atenção, porque ele é mínimo, né? Ele é básico, ainda mais se ele tiver uma cor vibrante, como um laranja, um vermelho, ele vai atrair muito a nossa atenção. Outra coisa que esse ponto pode fazer é que uma massa de pontos, assim como vocês veem nessa imagem aqui do lado, uma massa de pontos, ela vai formando um plano. O que é um plano, gente? Um plano é essa formação aqui, olha, que parece um círculo, não é? Na verdade, o que a gente está vendo ali é um monte de pontinho aproximado ou rarefeito, né? Em sensação de adensamento, quando eu concentro esses pontos, eles formam uma massa mais escura, e quando eu espalho, quando esses pontos ficam rarefeitos, eu tenho uma sensação de claro. Gente, isso vai acontecer quando vocês colocam muita coisa num canto, ela vai ficar mais pesada, e quando tiver tudo muito espalhado, eu vejo muito fundo. Então, é claro, ele se torna mais rarefeito, ele se torna mais claro. Então, aqui a gente tem um exemplo de plano, né? Então, formando um círculo, um losango, um quadrado de forma arredondada, um quadrado de forma mais retinha. A gente pode formar também sensação de profundidade. Olha que legal como dá essa impressão de ser mais fundo, mesmo você olhando para uma tela reta. Percebe como o círculo também está fazendo essa sensação de profundidade? Parece que é uma esfera. Isso a gente vai utilizar muitas vezes quando a gente estiver trabalhando na renderização. Vocês vão perceber que aquilo que é mais claro vai estar brilhando, vai ter branco ali, e a hora que eu tiver a sombra, eu dou a sensação de volume, né? Então é possível. A gente vai ver aqui, olha, também uma sensação de movimento. Então, conforme eu posicionar esses pontos, seja um painel, seja uma iluminação, seja o próprio formato de um objeto, conforme eu vejo esse adensamento dos pontos no canto, eu tenho uma relação de volume, uma relação de profundidade, né? Então, olha que legal que fica. Então, a gente pode também ter uma sensação de textura. Claro, a textura pode ser uma textura de pontinhos, né? De polka dot, que seria aquela textura, tem um outro nome para ela que agora eu esqueci. Vocês podem trazer pra gente, porque eu esqueci agora, que é quando você tem aquele tecido todo cheio de pontinhos, assim, que pode ser utilizado também, dá um aspecto mais retrô, assim, né? Mas também pode funcionar como uma textura, como a gente está vendo aqui, tá? Dependendo do formato do pontinho. Outra coisa, a gente, porque entendeu que o nosso olho trabalha com esses pontos e faz, seja o claro e escuro, seja a formação de formas, a gente percebeu que um ponto próximo ou sobreposto, ele cria a sensação de cor. Então, na próxima aula, vocês até vão ver como que isso acontece, principalmente, por exemplo, para uma impressora, né? Ela mistura 3 cores, basicamente, que seriam o ciano, o magenta e o amarelo, e vocês podem ter a sensação de todas as cores do espectro visível, ou seja, das cores dos ambientes. Como?
Seja colocando um amarelo sobre um magenta e eu vou ter ali uma tonalidade vermelha ou alaranjada, mas também só delas ficarem próximas, que é o que acontece na tela de vocês agora, que é o que acontece quando a gente olha para um outdoor. Então, quando eu vou fazer uma impressão, quando eu preciso de um material gráfico, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a sobreposição desses pontinhos, né? Na tela de vocês tem um monte de pontinho que vão ser, inclusive, o que vai dar o DPI. E eles só são em 3 cores, verde, azul e vermelho. Só que a hora que o nosso olho vai perceber, ele não percebe pelos pontinhos, ele percebe pela cor. Ele percebe por essas cores que vocês estão vendo aí. Então, isso é uma característica bem interessante, porque por mais que sejam objetos pequenininhos, mas que sejam únicos, a hora que o nosso olho completa a imagem, a hora que o nosso olho configura a imagem, ele não vê sozinho, ele vê em conjunto, ele tenta classificar essa imagem através de um objeto único. O pessoal da Gestalt fala muito sobre isso. Então vamos lá, aqui a gente vai ver o trabalho da Yoi Kusama. Olha que coisa mais incrível dessa artista plástica, como que ela usa os pontos de uma forma fantástica, seja para criar um volume, seja para criar uma textura, né? Tem inclusive um trabalho dela lindíssimo que ela fez no museu, foram vários na verdade, instalações onde ela fazia um ambiente todo em branco, paredes em branco, mobiliário todo em branco, e ela dava para quando você entrava lá uma cartelinha com pontinhos de cor, e você podia ir grudando nos móveis, grudando nas paredes, formando aquele caleidoscópio. Então, a hora que terminava a exposição, o ambiente não tinha mais nada de branco, estava tudo já preenchido com esses pontinhos que as pessoas iam acrescentando. Então, ia formando realmente uma imagem nova. Muito legal. Outro artista muito importante que usa muito essa técnica dos pontinhos, emprestada dos quadrinhos, é o Roy Lichtenstein. Ele também é da pop art e a gente percebe que vocês podem olhar para essa imagem. E a princípio, gente, o que a gente está vendo é uma imagem com um fundo branco no rosto dela e que tem pontinhos vermelhos. Só que o que acontece? Para os nossos olhos é muito difícil ver o pontinho vermelho isolado. Ele vê ele vê esse conjunto de pontos e ele enxerga isso como uma informação de cor só. E ele se torna o quê? Uma tonalidade rosada, né? Tanto é que o rosto dela você não vê ele como vermelho e branco. Você vê ele como rosa, né? Então, essa é a característica que é possível para a gente trabalhar com os pontos também. Criar ilusões, né? Ou como que o nosso cérebro vai interpretando isso. Outra coisa que acontece é que 2 pontos faz medição de espaço. Quando vocês vão tirar medida, é de uma ponta a outra. Quando eu quero falar de Maringá até Londrina, que é uma cidade que tem aqui perto, eu vou pontuar, do início de Maringá até o início de Londrina. E eu consigo medir quantos quilômetros tem daqui até lá. Então, a gente pode utilizar o ponto para começar a estabelecer um caminho. Ele é extremamente necessário para colocar início e fim de uma linha, por exemplo, né? Qual que é o ponto inicial? O ponto final daquele objeto. Outra coisa que a gente pode ver, olha aqui que legal, a gente pode ter a formação de pontos conduzindo os nossos olhos. Então, se a gente tivesse, sabe quando criança faz aquele livrinho de preencher os pontos? Ela não consegue ver aqueles pontinhos sem perceber a forma já. Ela já liga automaticamente, porque há uma sequência daqueles pontos, há uma sequência lógica deles. Isso também acontece aqui nesses edifícios. Olha lá, gente, pra gente é muito difícil ver um pontinho que está dentro dessa imagem. A gente vê o quê? Os edifícios. O nosso cérebro vai ter que fazer um esforço redobrado para tentar isolar um pontinho ali. Agora acontece uma coisa interessante. Se um desses pontinhos fosse vermelho, se um desses pontinhos fosse de uma cor diferente, haveria o que a gente chama de contraste. Então eu tenho tudo ali no cinza que é comum para mim, eu vejo prédios, mas se eu ver, por exemplo, um pontinho verde, ele se destaca dos demais e eu consigo ver ele isolado. Então, quando você faz um ambiente e de repente você coloca um pontinho, um objeto, uma cadeira com uma cor diferente, aí a pessoa vê aquilo lá como um ponto, algo que ela aponta para ele, né? Apontar é bem o sentido. Ela aponta para ele e pode falar, beleza, eu sei o que você está falando, eu sei qual é o ponto focal daquela sala. É a cadeira diferente, porque o resto é igual. Criou
contraste entre um e outro. E aqui a gente pode ver, né, essas luzes, como elas vão carregando o nosso olhar para cima, a gente vai procurando o que há de mais interessante naquele espaço, o que está no fundo. A gente pode fazer isso de uma forma incrível, utilizando esses focos, né, de luz. Aqui a gente pode ver também uma outra característica, que é, se eu contar de um ponto até o outro, eu posso ver que há um monte de pontinhos para chegar de um até o outro. Ou eu posso imaginar o ponto caminhando por esse espaço no tempo até chegar ao outro. Com essa formação, a gente encontra as linhas. Então, principalmente quando vocês forem falar sobre o estilo de alguém, quando vocês forem definir o próprio estilo de vocês ou estudar aí algum artista, tal, etc., o que vocês vão estudar? A linha. Vocês vão estudar como que ele desenha, qual que é a característica principal, se ele usa mais formas geométricas, se ele usa mais linhas angulares, se ele usa mais linhas curvas. Por exemplo, o Niemeyer, né, gente? O Niemeyer é conhecido pelas suas linhas ondulares, as suas linhas orgânicas e curvas, né? Justamente porque tem uma característica do desenho dele que sempre vai aparecer. Então fica muito ditado sobre o estilo, né? O estilo do Philip Stark, o estilo do Guilherme Torres, tem uma característica, tem uma linha, seja do pensamento, seja do desenho, que ele segue, né? Então faz parte do estilo. Então, muito bem, a gente sabe então que a linha pode ser um pontinho, até chegar no outro, tão pequenininho que você não vê, ou o ponto andando de um lugar ao outro. E essa ideia do ponto andando de um lugar ao outro, ela determina qual é a característica principal da linha, que a linha nunca está parada. A linha tende a mostrar dinamismo, sequência, movimento. Ele pode ser um movimento mais calmo, mas ele pode ser um movimento super agitado. Então vamos lá para a gente entender isso. Primeiro, a linha não possui largura, tá? Então ela não possui largura, mas ela possui comprimento. A linha também possui espessura. Se eu quero fazer um desenho mais forte, mais marcado, eu não posso fazer uma linha mais grossa? Se eu quero fazer, por exemplo, uma logomarca, ou eu quero trabalhar com uma linha de tecido, olha, aqui como vocês estão vendo, tem linhas aqui na minha blusa, mas eu tenho uma linha mais fina e uma linha mais espessa. Ela não é larga. Se eu considerar como largo, aí eu tô falando de um plano. Eu teria que pensar isso aqui como um retângulo, tá? Mas não, eu posso falar sobre a espessura. Linha fina, linha grossa, linha fina, linha grossa. Então, isso pode ser utilizado no nosso projeto. Tá, ela raramente existe na natureza, mas a gente pode ter a impressão dela. Então, isso é super possível, gente. Quando você olha para a natureza, pode perceber, vocês conseguem ver o contorno da minha mão, não conseguem? Só que o que acontece? Na realidade, o que a gente faz é uma simplificação, porque não acaba aqui a minha mão, ela atravessa, ela é um 3D. Se ela é tridimensional, então a linha que eu estou fazendo aqui do contorno, ela é uma linha percebida, mas mesmo que não esteja na realidade não há um fim para minha mão aqui, né? Então, graficamente, a linha pode possuir espessura, como eu falei para vocês, textura, pode ser uma linha mais retinha, sem nenhum borrado, pode ser uma linha mais grossa, quando, por exemplo, você usa um lápis 6B. O lápis 6B deixa o desenho bem grosso, né? Uma lapiseira já deixa um desenho bem fininho. Ou pode ser um trajeto ascendente, um trajeto descendente, na diagonal, né? Um trajeto curvo. Então, tudo isso pode ser dado pela linha. Um trajeto positivo, bom, geralmente a gente vai considerar, por conta até mesmo da nossa cultura, que é da esquerda para a direita, subindo. Aqui vai ficar, eu acho que talvez o contrário aí para vocês, tá, gente? Então, façam aí da esquerda para a direita subindo. Pensa num gráfico, né? Como que o gráfico é demonstrado? Da esquerda para a direita subindo. Isso tende a ser positivo para a gente, visto como positivo. Da esquerda para a direita descendo, aí, tanto é que eu já tô falando descendo, né? Porque não poderia ser, então, já que é da esquerda para a direita, eu falar que tá subindo da direita para a esquerda. Geralmente, a gente considera que da esquerda para a direita está descendo. Então, geralmente tem uma característica um pouco mais negativa.
Linhas horizontais, a gente já vai ver, são linhas mais tranquilas, enquanto linhas verticais, linhas mais pesadas, linhas de maior hierarquia, de maior peso visual também, tá? Elas podem ser contínuas, um traço liso, ou tracejadas. Aqui a nossa própria imagem, como ela tem essas lâmpadas tubulares instaladas aqui, ela dá quase a sensação de tracejado. Olha, não é contínuo, tem sempre uma travinha aqui, que fica interessante também. Pode ir marcando, inclusive linhas que são descontínuas, elas criam ritmo. Então a gente consegue ver o início e daí ela mostra a profundidade. É excelente para fazer um trabalho que você queira mostrar realmente a profundidade do espaço, tá? Então vamos lá. Nós temos linhas geométricas, elas podem ser de diversos formatos, mas elas têm a característica de um certo cálculo matemático para serem formadas. De qualquer maneira, aqui, ó, vocês percebem, a gente tem ali os quadradinhos, a gente tem o formato tipo de folhinha, mas ele tem essas dois semicírculos colocados, temos ali as circunferências, os losangos, beleza. E nós temos também as linhas orgânicas. As linhas orgânicas são as que mais se assemelham com o caráter da natureza, elas são mais suaves, elas ao mesmo tempo também são mais informais, né? Então, se você quer colocar um ambiente mais formal, mais tradicional, pode, de repente, abusar das linhas geométricas, né? O modernismo se apoiou muito delas, né? Do que está ligado à racionalidade. Agora, as outras, se você quer colocar sentimento, emoção, linhas orgânicas vão funcionar muito bem, né? Então, eu quero um ambiente mais suave. Não, eu quero um ambiente mais masculino, mais pesadinho. Então, eu posso buscar pelas linhas geométricas. A linha curva. Então, a linha curva, ela é a linha feminina. Por que a linha feminina? Observa a diferença, né? Uma mulher tem curvas, ela tem desenhos acentuados mais curvilíneos. Então, ela é mais suave, ela tem a característica de ser feminina. Não que isso especificamente fale sobre toda a característica de todas as mulheres. Não funciona assim. Mas ela nos traduz naturalmente a ideia da mãe, do aconchego, do seio. Tem a ver, tá, gente? Então, a gente já associa desde pequeno. Ela está associada à leveza, ela está associada a uma textura mais macia. Então, por exemplo, se você vê um tecido e ele tem linhas curvas, ou se você vê um objeto que você não consegue ainda tocar nele, mas se ele tiver curvas, como um pelo, pelo é curvo, né? Quando o pelo é curvo, eu imagino que ele seja mais suave, mais macio, um estofado, tipo assim, fofinho. Agora, se ele tiver linhas retas, ou se ele for, pensa algo espetadinho é reto, não é? Ele não tem essa queda da suavidade da curva. Então, outra coisa que a linha curva dá pra gente é também a sensação de que ela não quebra, ela se dobra, então ela se oferece mais, ela permite uma maior... ela é mais acessível, ela é menos formal também, a linha curva. Ela é a linha dos objetos orgânicos, objetos naturais, geralmente ligada à informalidade e ao acaso. Quando ela está muito geométrica, claro, ela assume parte das características das linhas retas, mas no geral essa curvatura ela é mais convidativa, ela é aquela coisa da sedução, né? A linha reta está muito ligada ao caráter masculino, ela é mais rígida, mas ela também é muito estável. Ela está ligada à tradição e ela pode estar também relacionada a algo mais impositivo. Por quê? Porque você não muda uma linha reta, né? Ela está aqui, a única coisa que acontece com essa linha reta é ela pode quebrar, né? Mas ela é muito estável. Imagina você pensar em sentar sobre uma cadeira e sentar sobre uma rede. A rede é curva, então eu acredito que a rede vai fazer um certo sedimento, é que ela vai descer. Agora, uma cadeira eu quero que ela fique estável, né? Eu não imagino uma cadeira cedendo no meio. Então, ela é uma linha, a linha reta está ligada à hierarquia. Pensa numa empresa, né? Uma empresa que tem um chefe, daí tem os departamentos, tal. Então, ela faz esse movimento aqui, ó, vertical. Uma empresa também pode ser uma empresa horizontal, uma empresa onde todos os funcionários e o chefe está tudo na mesma linha horizontal. Conforme eu trato
Na vertical, eu falo sobre luxo, eu falo sobre tradição, é o estilo, por exemplo, do estilo vitoriano, do estilo gótico, onde, por exemplo, você tem uma hierarquia, uma classe social baseada nessa verticalidade, né? Então, na hierarquia, onde que tem um ser superior, você tem, por exemplo, 3 metros ou 6 metros de pé direito, tá ligado ao luxo, né? Quando eu trato na horizontal, a gente vai falar um pouco mais de conforto aí pra frente, tá? Ela está relacionada ao peso de cima para baixo, né? Tudo que está descendo, como vocês podem ver nessa própria imagem. Os produtos de linhas retas verticais, eles tendem a se destacar porque eles parecem ser mais altos que os concorrentes. Então, se você quiser demonstrar esse poder, ou se você quiser criar um produto para se destacar do meio dos outros, vertical é uma coisa muito importante, tá? Para integrar, daí geralmente na altura, então horizontal, tá? A linha reta horizontal, elas dão a sensação de amplitude, enquanto a linha vertical, ela dá a sensação de ser mais alto, né? Ela parece que o ambiente é mais alto, a linha horizontal, ela dá a sensação de que o ambiente seja mais largo, tá? Então, ela vai aumentar o comprimento, ela tem menor formalidade, ela é a linha do descanso, né? Então, de uma poltrona, de um sofá mais baixo. Enquanto você teria uma cadeira de espaldar bem alto para utilizar a hierarquia da linha vertical, aqui você tem o sofá de todo mundo junto, né? Então, todo mundo senta ali com a mesma hierarquia, conversa um de lado para o outro. 10. Ela dá muita sensação de estabilidade, não cai de jeito nenhum, ela é a linha quase que da morte, de dormir mesmo. E as linhas retas daí vão ser ligadas aos objetos formais e racionais e de uma forma mais precisa e mais matemática, tanto a linha horizontal quanto a linha vertical. O modernismo utilizou muito das duas, tá? Para criar as suas malhas compositivas aí de estilo. Nós temos também a linha da velocidade, principalmente baseada naquilo que a gente viu como desconstrutivismo, se vocês quiserem pesquisar. Uma das pessoas bem legais que trabalha com linha diagonal é o Daniel Libeskind, né? Então ele faz uns projetos fantásticos utilizando as linhas horizontais para criar velocidade. Ela é uma linha que está entre a linha reta e a linha horizontal, então ela está em sempre instabilidade, ela não se definiu ainda se ela está deitada ou se ela está de pé. Então, ela mostra muito isso, né? Ela cria uma tensão dentro de si muito forte. Então, os produtos relacionados a esportes, a velocidade, carro, se você quer trabalhar com um ambiente para adolescente, que você quer colocar velocidade ali, que você quer colocar movimento, energia, uma academia de esportes, trabalhar com iluminação em forma triangular, por exemplo, funciona, tá? Dá uma sensação de mais movimento do que o espaço tem. Nós temos aí também as linhas quebradas, que podem gerar ainda alguma inquietação por conta da sua construção descontinuada. Então, não é só uma linha que está em ângulo, mas ela também vai e cai, ela quebra. E por fazer isso, às vezes as pessoas se sentem um pouco desconcertadas, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado aí. O plano. Então, as formas podem ser definidas basicamente pela parte externa de alguma coisa, que seria o formato, né? O formato retangular. Mas também pelo seu conteúdo, né? Então, o conteúdo seria o plano e a forma, né, seria a parte da borda ali, o que demarca a forma de um objeto. Aqui a gente pode ver nessa imagem algumas formas. Já vamos destacar elas. Para Dondes, a linha vai articulando a complexidade da forma. É por onde que a linha vai que a gente chega no desenho completo da forma. Por isso ela pode ser percebida pelos seus contornos retos e curvos. Onde a gente tem aqui? Observe aqui, a gente não tem uma porta que tem um desenho de um retângulo. Então a gente consegue ver as linhas retas aqui formando um desenho de um retângulo. Agora aqui em cima nós temos um semicírculo e um retângulo, né? Aqui um semicírculo e um retângulo. Então aqui eu tenho formas mais geométricas, enquanto eu tenho formas mais orgânicas, formando a ponta desse capitel com essas volutas aqui e também o desenho que foi muito característica tanto do ecletismo quanto do estilo barroco, né? Rococó, usou muito dessas formas orgânicas para criar um estilo ali, bem decorativo, né? E fora isso, a gente tem, claro, aqui essas outras formas que são mais geométricas, que funcionam muito bem para esse estilo eclético que a gente tem aqui.
As formas básicas, né, quando a gente fala sobre plano e forma, são o círculo, o quadrado, o triângulo e o triângulo equilátero. Então, como vocês viram ali, 2 semicírculos, um retângulo, né, que é a base de que vem de um quadrado, e o triângulo poderia ser, inclusive, visto aqui, olha, aqui tem um triângulo, vocês conseguem perceber? Claramente ali também desenhado. Os frontões, né? Por exemplo, aquele triângulo no Partenon a gente tem e tal. Então, cada um deles possui um significado e uma conotação própria. O círculo está muito mais relacionado à ideia de contínuo, de infinito, de proteção, de abraço. Ele é a ideia de comunidade, né? Por isso que a mulher também está associada a isso, por isso que o infinito, o Deus Sol, o círculo da Terra está formado na ideia de círculo, né? O dia, o movimento de rotação, a ideia da vida e da morte, que vem por conta até das plantas que nascem e morrem, tudo é circular, né? Então, uma vida cíclica. O quadrado, ele já está voltado mais ao ser humano, a ideia de racionalidade, a ideia de honestidade, de retidão, esmero, tradição. Quando você fala que seu pai é o quê? Meu pai é muito quadrado, meu pai é muito tradicional, meu pai não muda. Então, o que ele é? Quadrado. Um banco, né, geralmente vai utilizar formas quadradas. Então, aí é que está a sensação que o quadrado possui. Racional, extremamente estável, praticamente não se movimenta, né? Mas ele me dá segurança. Então, se eu quero fazer um ambiente tranquilo, bem organizado, onde a pessoa saiba exatamente onde eu vou distribuir os elementos, fazer um equilíbrio ali bem claro no desenho, eu posso utilizar um quadrado. Bem, eu tenho ali também a sensação no triângulo de ação, conflito e tensão. O que tem no triângulo? Linha diagonal. Então, tem uma diferencinha aqui. Se o triângulo é o equilátero estável, esse aqui, ó, que a gente tem aqui, ele é um triângulo do equilíbrio, tá? Então, o Renascimento vai utilizar muito. É um triângulo bem racional, ele tá com a base estável aqui embaixo, né? A única parte de instabilidade que a gente tem é aqui, tá? Agora, se eu tiver um triângulo que não é equilátero, que tem daí realmente alguma outra angulação, a gente tende a ver uma tensão, um movimento maior. Eu tenho aqui um objeto que é... tá caindo. Espero que vocês consigam ver. Ele é aquele carrinho, né? O grande carro do Batman, no Batman Begins. Então, ele é cheio de angulações triangulares. Então, ele mostra volume, velocidade, né? Para mostrar a agressividade também, aquela questão da faca, de ser pontiagudo, de perfurar. Então, isso faz parte. Muito bem. O plano e a forma, ele pode ter conotação positiva e negativa. O positivo é quando o objeto ele se destaca do fundo, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê um círculo, o círculo laranja, onde o fundo é branco e o círculo se coloca como positivo na frente dele. É o fato de eu estar aqui à frente do fundo, então eu me destaco do fundo. No sentido negativo, é a ideia onde que eu tenho o plano e foi retirada uma parte dela, uma parte que está vazia. Então, a gente tem ali o branco fazendo como se fosse o plano do fundo, né? Então, a gente tem como se fosse perfurado. Pode ter uma conotação negativa ou uma conotação positiva. Depende de como a gente usa ele no contexto, tá? Não vou colocar aqui que... porque toda vez que aparecer o branco vai ser negativo. Não tem nada a ver. Ou toda vez que aparecer o preto vai ser negativo. Depende do que há no contexto, tá? O que é o principal? O principal é o azul, é o fundo. E se daí você só tem um pontinho ali que parece que tá dando essa profundidade, que furou ele, aí tem talvez essa conotação de negativo, tá? Outra coisa que a gente tem nas formas é a silhueta. Então, quanto maior for o contraste entre uma forma e outra, melhor vai ser a definição dela. Por exemplo, é a silhueta que permite com que vocês vejam essa imagem e falem que é uma moça, né? Que não é um vaso, que não é um cilindro, que não é um moço. A gente consegue ver porque é o formato do nariz, o perfil da boca, mostra pra gente que é uma moça, não é? E provavelmente jovem também, não sei por quê, mas porque tem características ali, como é que tá o cabelo, de repente o pescoço, que a gente pode falar que é uma mocinha nova. Na moda, essa silhueta vai ajudar a definir o formato do corpo, como que vai ser a roupa, como que ela vai ser colocada,
E quanto mais simplicidade da forma, mais evidente vai ficar o estilo e mais fácil é para a gente desenvolver um desenho com um ótimo equilíbrio, né? Se você quiser simplificar o teu espaço, tirar o decorativismo, fazer ele mais minimalista, pensa na silhueta do objeto. Apaga toda a luz e a hora que eu fosse colocar só aquele objeto, qual seria a sua característica principal? Ele é mais decorativo nas pontas, então de repente ele vai ser mais barroco, ou não, ele é mais liso, então daí ele pode ser mais moderno. Qual é a característica, tá? Isso pode ser dada pela silhueta. Vemos aqui então a Donis trazer pra gente também a questão de sensação de direção, tá? Então, qual a sensação de direção que é dada por um quadrado? O quadrado, ele vai dar a sensação de vertical e de horizontal. Então, quão alto é um ambiente e quão largo ele é. O círculo vai dar a direção da curva, a direção de um movimento curvilíneo para onde a gente vai. E o triângulo vai dar uma direção diagonal, tanto para cá quanto para cá, para onde que ele aponta. Nesse caso da foto, o triângulo está apontando para cima, né? O movimento é um movimento ascendente. Uma igreja gótica tem desenhos que apontam para cima, né? A ponta daquele bico ogival, né? Aponta para a gente olhar realmente na direção superior. Nós temos aqui direção vertical e horizontal, inclusive criando profundidade aqui. Elas criam um desenho triangular no final das contas. Mas a gente pode ver altura e largura, né? Referência primária do homem, demonstrando a estabilidade e todas as questões racionais visuais. Direção diagonal, ela pode criar instabilidade. Ela pode criar instabilidade, ela provoca mais, ela é mais perturbadora. Inclusive, esse é um dos desenhos do Daniel Libeskind que eu falei para vocês. Para cima, positivo, para baixo, tende a ser um pouco mais negativo. Direção curva, movimento circular de repetição, movimento contínuo, sem tanta movimentação assim, tá? Então, vocês percebem ali que a gente tem uma sensação, nosso olho tá tentando fazer e ele vê ela virando, né? Pode ou não criar isso, depende de como que vocês estão vendo aí, mas ele tende a dar uma sensação de um movimento contínuo circular, tá? Outra coisa, movimento, né? Então, representar visualmente a passagem de tempo no espaço. Isso a gente pode fazer tanto graficamente, quando você coloca uma pessoa pronta para o movimento, né? Uma propaganda que faz isso, mas olha que legal. Percebe aqui que a curvatura dessa escada faz a gente sentir que sempre há um movimento leve, não é um movimento brusco, mas é um movimento quase que de um desfile que está tendo nessa espiral. Então, isso pode acontecer tanto fixo quanto também esse movimento que a gente está tendo aqui, que é um movimento no 3D, o movimento de quando eu vou e vejo essa escada, eu tenho uma sensação de movimento, né? Então, o movimento ele é dado pela composição dos elementos. Uma linha reta pode parecer mais estática, enquanto uma linha curva, uma linha sinuosa, ela dá uma sensação de movimento contínuo, aquela ideia do mar, né? E uma linha diagonal é uma linha da velocidade, aponta para um canto que o seu olho não consegue fazer a não ser pensar no movimento. Aqui a gente tem uma espiral, né, quando eu estou vendo de cima, que faz esse movimento contínuo, descendo ou subindo. O volume, né, gente? O volume ele é representado por um plano que se movimenta, né? Então, o movimento de um plano vai gerar um volume. Eu posso ter aí uma esfera, eu posso ter um cone, eu posso ter uma pirâmide, um paralelepípedo, né? um cubo, né? Então todos esses elementos a gente pode criar. O volume físico ou o volume gráfico ele pode se projetar em 3 dimensões. Então o X, o Y e o Z, que é a profundidade, né? Altura, largura e profundidade se encontram no volume. Quanto maior for o volume, geralmente a gente vai destacar ele principalmente quando a gente vai falando de um quadro, mas isso também vai funcionar quando a gente for fazer um 3D ou quando a gente quiser dar profundidade de um elemento dentro de um ambiente através de sombra, né? Então, onde que está o mais claro, onde que está o mais escuro, quanto de mais escuro ele tem, para eu mostrar o contraste entre os dois e eu vejo o volume. Por isso que quando a gente faz a iluminação de uma parede, né, cheia de elementos 3D, a gente aproxima a iluminação, coloca a lâmpada bem próxima aqui da onde que está o relevo, para a gente poder ver a diferença de claro
escuro, isso demonstrar pra gente o volume, a proximidade e a distância que estão. Olha, tem que colocar desse jeito aqui para vocês verem os elementos, né? Então, se eu colocar a luz de frente, tá? Se eu colocar ela de frente, ela achata, ela tira esses claros e escuros, e todo aquele revestimento 3D que você pagou 300, 400 reais o metro quadrado, vira um negócio assim de uma chapa lisa, né? Então não funciona. A gente tem que criar conforme o ambiente que a gente está produzindo. Dimensão, gente. Dimensão eu adoro. Tem uma palavra que eu acho bonita, que é a ideia de hipérbole, de você aumentar o objeto para além do que é o natural. A dimensão que a gente está acostumada é uma dimensão dos objetos cotidianos. Eu imagino que uma xícara tenha, por exemplo, esse tamanho, o tamanho que é metade do meu rosto, o tamanho da minha mão. Esse é o tamanho de uma xícara. Quando eu vou em um ambiente, ou eu vou aqui num parque de diversões e eu vejo uma xícara gigante, ela me cria uma certa atratividade, porque é diferente. O Philip Stark adora fazer isso, de criar, por exemplo, abajures, entre aspas, né, que deveriam ser mais ou menos dos 30 centímetros, com 2 metros de altura. Então ele parece o abajur de 30, mas ele foi feito numa escala enorme. Então quando você entra, parece que você foi para um lugar de suspensão, um lugar de sonho, né? Então é uma delícia ver isso, né? É mais gostoso. Então a dimensão é a relação que a gente tem com o real, mas nós, enquanto designers, procuramos quebrar essa dimensão aí para dar umas brincadas com a pessoa, ainda mais quando a gente vai fazer ambientes lúdicos, né? Então, a ideia de você ver uma dimensão, de você tentar imaginar, é para você pré-visualizar, para você planejar conforme o tamanho natural, né? E para isso a gente usa a escala. Quando eu vou fazer um projeto, quando vocês pegam lá o escalímetro, vão começar a desenvolver agora projeto, vocês precisam aplicar aquele projeto de vocês, aquela casa que é o tamanho 1 por 1, para um papel. Uma folha lá A2, uma folha A3, uma folha A4. Então, eu posso, através da escala, pegar um projeto que é do tamanho de uma casa ou do tamanho de um estádio e fazer os dois caberem na mesma folha de A4. Por quê? Porque eu uso da proporção. Eu uso uma medida proporcional entre as distâncias e eu consigo estabelecer relação. Só é que se eu colocar na mesma folha de A4 um estádio e colocar uma casa e utilizar a escala diferente para os dois, o que vai acontecer? A casa vai parecer gigantesca. Por quê? Porque não estabeleceu a mesma proporção, não estabeleceu a mesma escala, a mesma medida que daria para cada metro. Então a gente tem que pensar que subjetivamente ela é uma relação entre os dois elementos que estão naquele plano, né? Então, como que os objetos se organizam? Por isso que quando a gente vai demonstrar um projeto para o cliente, tem que ficar claro qual é a escala, e se eu fizer um detalhamento dentro daquela planta, eu coloco um destaque para ele e falo que mudou a escala. Daí o cliente consegue ver, beleza, você detalhou esse objeto aqui. Daí tudo bem. Então aqui a gente vê uma brincadeira de escala e proporção. O artista Ron Mueck, ele é super conhecido por conta disso, né? Ele pega e explode a escala dentro da proporção correta do ser humano, então parece um ser humano completo, mas ele joga isso na tua cara, coisa que você não percebia, detalhes, veias que você não percebia das pessoas, agora você vê num tamanho super expandido, né? Que é a ideia que ele faz com a característica do hiperrealismo que ele desenvolve nas suas esculturas. Então aqui a gente vê uma característica muito legal. Na propaganda é excelente esse uso da proporção. Então você distorce, por exemplo, a proporção do ouvido para falar, olha, presta atenção, tô falando algo importante. Propaganda adora fazer aquele e daí aumenta o olho, aumenta a boca. Então tudo isso para criar realmente uma sensação de ênfase, uma sensação de que impacta o significado. Quando a gente vai fazer técnico, a gente não quer impactar significado, gente. A gente pode destacar alguma coisa como detalhamento, mas quando a gente quer fazer a demonstração para dar ênfase, para dar uma certa teatralidade, aí pode distorcer a proporção que fica legal, mas tem que ser objetivo. Tá? Outra questão de proporção, né? Principalmente no design gráfico, mas também para arquitetura. Se a gente for pensar o que os gregos desenvolveram para pensar nos templos, né? No Panteão, aí a própria cidade de Atenas, onde a gente vê
o templo, né, de Atenas, a gente pode ver a descoberta da matemática encontrada, né, busca de uma matemática encontrada na natureza. E aí a gente vai ver a seção áurea, né, ou a sequência de Fibonacci. O Le Corbusier também foi procurar proporções, tentar descobrir como que o ser humano poderia ser orientado por esses números, e daí o design pode ou não utilizar essa escala, mas ela tem que ser uma ferramenta, né, ela não é uma coisa objetiva que tem que ser aplicada todas as vezes, tal. Mas ela vale a pena para vocês testarem e verem se para aquele design funciona, para o outro não. Então agora a gente vai ver um vídeo do Walter Matos, excelente, que fala justamente sobre proporção áurea. Vamos lá? Eu não preciso entrar em detalhes sobre a história da proporção áurea, até porque já existem muitas referências sobre isso, mas apenas para fazer uma introdução rápida e de maneira fácil de entender, é o seguinte. Suponha que eu tenha duas linhas, A e B, e eu crio uma terceira linha, C, que é do mesmo tamanho que as linhas A e B juntas. Se eu dividir A por B, eu tenho um valor x, correto? Se eu dividir C por A, que é a maior linha depois de C, e eu também tiver x como resultado, isso significa que essa linha, AB, está cortada na razão áurea. Isso significa que x sempre será igual ou muito próximo de 1,618, que é o número que representa a proporção áurea, e também é conhecido como φ. E se por acaso minha linha A virar um quadrado e minha linha B virar um retângulo, eu tenho um retângulo C, que por acaso é o retângulo áureo. E só para constar, o retângulo B também é um retângulo áureo, ok? Por isso esse número é tão interessante. Tão interessante que esse número vem sendo explorado para tentar justificar origens da natureza, do universo e até mesmo do homem. E talvez, por ele ter esse apelo quase sobrenatural, ele venha sendo associado também ao conceito de beleza. Proporção áurea não deixa o seu design mais bonito. Eu uso porque acho toda a história por trás desse número, no mínimo, muito interessante, mas principalmente porque acredito na proporção áurea como técnica, como suporte para uma linha de raciocínio e de criação. Se você entrar no meu portfólio online hoje, vai encontrar 7 projetos e desses 7, apenas 2 usam proporção áurea. O projeto Cefai, por exemplo, que por ser um curso de enfermagem me fez achar pertinente, me inspirar na proporção áurea para defender isso como conceito. E eu aproveitei esse conceito como base para uma construção geométrica do símbolo. Só isso. E o Projeto Aires, que é uma empresa de consultoria ambiental, onde eu por acaso também decidi me inspirar na proporção áurea para criar uma solução visual. Repara como nesse caso o uso do retângulo áureo está bem óbvio, até porque é o retângulo que dá forma ao símbolo, mas no caso do Cefai, o uso do retângulo é muito subjetivo. Se eu não quisesse trabalhar com retângulo, eu não trabalhava. Poderia usar apenas um número, multiplicando cada círculo por 1,618. O retângulo, nesse caso, foi usado apenas porque eu quis trabalhar direto com proporções e não quis usar números. Eu noto que isso também causa muita confusão, então apenas para deixar claro, proporção áurea não é retângulo áureo. O retângulo áureo é apenas uma das formas de você usar proporção áurea. E por mais que ela possa ser encontrada muitas vezes de forma randômica, e muita gente acabe abusando disso e inventando proporção áurea em tudo quanto é canto, isso não tira a credibilidade dela como técnica. E não significa que as pessoas não façam bom uso da proporção áurea. Ela é sim muito útil e pode te ajudar a projetar, mas claro, sem a obrigação de fazer seu design funcionar ou mesmo de ser bonito. Ter função não é o mesmo que fazer funcionar. Se proporção áurea não fosse importante, ela não seria uma das técnicas de composição mais usadas, principalmente em cartazes de cinema, que são mídias que precisam agradar praticamente o mundo inteiro. Eu não posso afirmar que o criador desse cartaz usou proporção áurea, mas eu certamente não estou inserindo o retângulo áureo de forma aleatória e tampouco distorcendo a imagem para ela se encaixar dentro da composição que eu quero. Seria uma coincidência? Não sei, mas eu acho pouquíssimo provável que seja. E se você for um designer que nunca usou proporção áurea na vida, não fica preocupado. Você não precisa de proporção áurea para se tornar um designer melhor, mas é bom que você saiba do que se trata. Então, gente, vocês viram que fantástico, né? Então aí vale a pena a gente tentar um pouquinho, estudar. Tem livros que falam sobre proporção áurea que eu acho que vale muito a pena. Muito bem, vamos continuar aqui falando sobre padronagem e textura. O que é textura? Textura é a sensação que a gente pode ter visual ou física de uma... vocês estão com som? Ah, tá. De um elemento. Então, por exemplo, eu posso ter a textura de madeira. Então, quando eu tiver objetos que têm madeira, naturalmente, né, o design de interior está aí como perfeito para isso, para traduzir sensações, experiências para as pessoas. Mas também nós temos texturas visuais. Elas estão ali para dar a sensação do tato. Então, olha, eu tenho aqui uma almofada que ela tem a textura de uma padronagem aqui, que seria de uma pele de tigre. Mas eu posso fazer combinações também com padronagens, repetições desenvolvidas pelo ser humano
que eu posso fazer uma composição. Eu posso ver aqui a composição dessas calçadas, que parecem calçadas de São Paulo, com uma bicicletinha e com uma outra padronagem, que é uma padronagem amarela. Então, essas composições, como que a gente estuda e como que a gente fala que se compõe bem, se funciona bem com esse ambiente? Teste em cima de teste, tem que ir em loja de decoração, tem que testar uma textura sobre a outra. Geralmente eu falo, busca uma linha para vocês estarem seguindo, para ver como que um funciona sobre o outro. Se tem uma linha, por exemplo, estou usando elementos geométricos, faz 1, 2, 3 elementos geométricos e daí só para dar uma bossa, só para ficar diferente, usa um brocado, daí usa alguma coisa que tem um desenho mais orgânico. Então, essa brincadeira, vocês que vão conseguindo fazer através das misturas das características das texturas. Aqui, vocês têm uma imagem onde mostra várias texturas, várias sensações. Olha as sensações que a gente tem aqui. Madeira, fibra, a textura de uma parede, né? Nós temos o pelinho, a gente tem a textura do brilhante ou do agudo, né? Desse aço escovado. Então a gente pode ter visualmente a sensação que ela nos passaria na realidade. Por exemplo, uma textura suave ou áspera, lisa ou decorada, fosca ou polida, macia ou dura. Então, isso, para quem está vendo, seja tocando ou seja só observando, é muito valoroso, é muito importante e cria mais níveis de entretenimento e de vivência da pessoa no espaço. Então, a Lupion e Phillips passam pra gente, né, que a beleza da textura no design, ela se encontra com frequência na pregnância e na sua justaposição ou contraste. Então, você ter uma textura, assim como eu passei aqui para vocês, olha, gente, há contraste entre os dois e por conta disso, porque tá mudando alguma coisa ali, a pessoa fica com mais vontade de conhecer, vontade de descobrir. Por exemplo, o fato de você pegar essa textura aqui e colocar uma lisa e colocar uma reta ali, alguma coisa junto, tá? Então as texturas têm a capacidade genuína e visceral de nos seduzir, de nos atrair, de nos capturar. Então a gente precisa aprender e precisa realmente utilizar. As padronagens gráficas, né? Elas sempre se dão por um padrão de repetição. Esse padrão pode ser claro, como é um medalhão, ou ele pode ser mais escondido, como é o fato de um papel de parede, onde você não consegue ver a repetição. Você não consegue ver a emenda, mas você percebe que tem ali uma repetição, que tem ali um grafismo, senão você não teria continuidade, né? Como a gente tem aqui nas texturas orgânicas, que podem ser utilizadas tanto em tecido como em papel de parede, ou nas texturas geométricas, onde é mais fácil você destacar onde que está o rapport, ou o bloquinho mesmo da textura, né? Então aqui a gente vai terminando, falando agora só sobre um videozinho que mostra os princípios do design, que vão estar ligados a alinhamento, a organização, onde a gente vai também pegar um pouquinho mais sobre eles lá na aula 4. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula e a gente só volta ali para dar o finalzinho no final dela. Então, só mais um vidinho aí e a gente já vai para a próxima.
Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Durante a nossa aula ao vivo, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses aspectos. Tragam as dúvidas de vocês. Eu peço desculpa aí pelo tempo, que eu sei que foi um pouquinho mais, mas quando a gente gosta do assunto, a gente vai se empolgando, né? Então, vale muito a pena o livro da sintaxe visual. E durante a aula ao vivo, eu também vou sugerir filmes aí pra vocês que vocês pediram, tá joia? Um beijo e até! EAD, o Unicesumar do meu jeito.